Patrimonialismo. Esta terceira parte vou começar com essa expressão patrimonialismo. Patrimonialismo é uma corrente filosófico-econômica segundo a qual deve-se acumular patrimônio por alguma razão qualquer. Desde o tempo do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, passando pelo presidente José Eduardo dos Santos, até atualmente o presidente João Lourenço, todos esses três presidentes implementaram em Angola com modalidades diferentes, uns mais visíveis, outros menos visíveis, o Estado patrimonialista partidário e o Estado patrimonialista presidencial. O que é isto de Estado patrimonialista partidário? É que para você ter acesso ao patrimônio tem que pertencer ao partido. É que é o patrimonialismo partidário. Patrimonialismo presidencial, para você ter o patrimônio econômico, você tem que bajular o presidente. Então, o culto à personalidade e o fanatismo partidário se transformaram em requisitos em Angola para você ter patrimônio. Então, quando você se desliga do partido, quando você deixa de bajular o presidente, o primeiro elemento onde eles vão tocar para se vingar ou pressionar é no teu patrimônio, é, portanto, na acumulação dos seus recursos patrimoniais. Então, significa, desde o tempo do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, passando pelo presidente José Eduardo dos Santos, até no quadro atual com o presidente João Lourenço, a economia angolana não é economia para criar riqueza, é uma economia como instrumento de chantagem para forçar a obediência, para forçar a fidelidade vertical, ou seja, para eles nos respeitarem, para serem fiéis a nós temos que jogar com a barriga deles, com as necessidades econômicas deles, ou por meio de emprego, ou por meio de salário, ou por meio de oferta desses concursos simplificados, ou então o acesso. Mesmo isto também é o que o MPLA está a usar para domesticar, no sentido próprio da palavra, os partidos na oposição, sobretudo os que têm assento no parlamento. Então, vamos lhes aumentar certos privilégios econômicos para eles serem um pouco mais soft, serem um pouco mais maleáveis nas suas tendências, muitas vezes serem controlados, numa palavra. Isto é científico também. Foi inventado pelo ministro das Finanças da França, do tempo de Luís XIV, o Colbert. O Colbert, ministro das Finanças, naquele tempo chamava-se ministro da Fazenda, é ele que tinha idealizado o princípio segundo o qual a única maneira de controlar os rebeldes é lhes tornar ricos. Então, se você consegue tornar rico alguém, ele estará com a mente toda ocupada a pensar na riqueza dele e já não vai se rebelar contra ti. Se não lhe tornar rico, então domestique-lhe a barriga, controle as necessidades materiais dele e ele vai se concentrar nesses aspectos, então já não irá perturbar. E isso em Angola tem se transformado num maquiavelismo extremo que prefere empobrecer o país, prefere empobrecer a nação e o povo e ir atrás sempre daquele que eles querem comprar. Nós todos vivemos todos os dias essa sedução, há anos. Porque é aquilo que na Bíblia se diz assim, a pastoral da ovelha perdida. Por exemplo, o MPLA, por vezes tenta a todo custo corromper um Ângelo Capuacha como eu, mas deixa os militantes dele à fome. Prefere ir buscar aquela pastoral da ovelha perdida, prefere ir caçar uma ovelha que está lá perdida, lhe trazer e abandonando 99 ovelhas que sempre estiveram com eles. Quando a gente olha para os militantes do MPLA, com caras empabuçados de desinteria, nos bairros, desempregados, nos casebres de renda, mas são eles que batem palmas, mas por vezes o MPLA gasta milhões e milhões em dinheiro para corromper adversários políticos. Esta situação entra no próprio conceito de patrimonialismo.
Então, o Estado patrimonialista nunca consegue ter sustentabilidade econômica. A sua economia nunca tem pernas para andar, porque a economia sempre é perturbada pelos interesses políticos. Por esta razão, as empresas são estimuladas o seu crescimento para serem o instrumento de manutenção da política e não para trazer riqueza para o país. Isto é um erro terrível e o país nunca será competitivo a nível internacional com os países onde a economia está em plenitude emancipada do poder político. A economia tem que se emancipar do poder político. Aliás, nós muitas vezes exigimos democratizar o país. Vamos consolidar a democracia. Vamos consolidar o Estado de Direito. Vamos consolidar a democracia nas instituições e nas pessoas. Vamos democratizar as mentalidades das pessoas. Não, é preciso, em primeiro lugar, democratizar a economia. Quando a economia não está democratizada, a economia que vai financiar a ditadura. Porque é com a economia que se vai perturbar as instituições democráticas. Vejam a forma como, muitas vezes, o poder político corrompe juízes com patrimônio econômico, como carros e casas. Se entrarem nas redes sociais, nos portais noticiosos, vão encontrar o governo ofereceu carros aos juízes, aos procuradores, ofereceu casas aos juízes, aos procuradores. É patrimônio. Então, usar o patrimonialismo para forçar. Pessoal, sigam nas nossas redes sociais, Instagram sobre Angola, TikTok sobre Angola e Facebook sobre Angola. Sem mais delongas, tamo junto, é nóis. Brá, bateu!